Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais um programa Rota Livre, diretamente aqui na Povo Streaming, para 196 países através da Sul TV e também através da RBT TV, no canal 15 da Serra Gaúcha. O Rota Livre é um programa que vai muito além do destino, falando sobre destinos nacionais, internacionais, cultura, lazer, gastronomia e tudo que você precisa para poder aproveitar aí os seus destinos dos sonhos. E falando de destino, hoje nós vamos para a Espanha e a nossa convidada é Adriana Reis, presidente da Acasargues e também guia de turismo, especialista em turismo espiritual. E hoje a gente vai saber tudo sobre isso. Mas um pouquinho antes da gente conversar com a Adri, vamos chamar o nosso intervalo e já voltamos. Voltamos e agora a Adriana vai contar para a gente as curiosidades deste lugar tão maravilhoso que tem tantas belezas culturais, gastronômicas e turísticas, não é, Adriana? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar, compartilhar, né, sobre as experiências que a gente tem nos caminhos e no caminho de Santiago, principalmente. Que legal, muito obrigada por ter vindo hoje. Adri, a gente sabe, eu já conheço seu trabalho faz muito tempo e tenho certeza que as pessoas que conhecem o Caminho de Santiago ou o trabalho da associação sabem que é realmente incrível. Mas nos conta mais qual é a história da associação, o que vocês fazem, enfim. Bom, a associação, ela tem 25 anos. Em Porto Alegre, ela foi fundada por peregrinos também, e a gente desde o começo, eu estou na presidência há menos tempo, mas desde o começo ela foi fundada principalmente para auxiliar, né, as pessoas que queriam saber mais sobre o Caminho de Santiago ou entender sobre o Caminho de Santiago, para que pudessem facilitar um pouco o seu caminho, né? Que legal. E assim, por que Santiago, o Caminho de Santiago, ele é considerado um patrimônio? Ele foi, em 1993, considerado patrimônio mundial pela Unesco. É a importância histórica, a importância que o caminho tem não só na Península Ibérica, né, mas como toda a Europa. Então, por essa importância que ele é considerado patrimônio mundial da Unesco. Eu quero só voltar um pouquinho aqui, né? Nós estamos falando em Acasargues, então. Acasargues é a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela. Aqui no Rio Grande do Sul, que é um orgulho para a gente, né? No Brasil tem em torno de 10, 11 associações ativas, e a Casargues é uma das que se destacam muito. Inclusive, em 2023, a gente recebeu um prêmio, que é a única associação no Brasil que recebeu esse prêmio, que é o Prêmio Elias Valinha. Então, é dado pela Junta da Galícia, e a gente foi agraciado, né, com esse prêmio pelo nosso trabalho aqui. E tu comentaste que ela é uma instituição sem fins lucrativos, né? Sem fins lucrativos, né? Todo o trabalho da diretoria, os voluntários, todo é um trabalho voluntário. Então a gente entende que trabalhar na associação é devolver para o caminho um pouco do que o caminho nos dá. E Adri, me conta uma coisa, a pessoa que para participar da associação da Casargos, ela precisa ter feito o caminho ou ela pode ser uma curiosa que tem vontade de fazer? Nos conta como é que funciona. Não, ela não precisa ter feito o caminho. O que são as pessoas que nos procuram mais? É quem quer fazer o caminho e está procurando um auxílio, né? Para ter uma ideia, porque nem só na literatura ou na internet tu consegue saber como tu vai montar uma mochila, ver quais são os pontos que tu quer parar durante o caminho, ou as rotas que tem, porque o Caminho de Santiago existem várias rotas, né? Digamos assim, umas 8 rotas principais, e a gente dá esse auxílio, né? Nós temos reuniões mensais, caminhadas mensais, aonde o peregrino ou o futuro peregrino pode testar o seu tênis, ver que tipo de calçado, o tipo de roupa, o tipo de mochila que ele vai levar. Então, todo esse aparato que é preciso para fazer um caminho, a gente dá esse auxílio. Tu falaste agora que são 8, né? Por quais países eles passam e quais são os mais tradicionais? Os mais tradicionais, assim, vamos lá. Todo ele é focado na Espanha, né? Por quê? Porque os restos mortais do apóstolo Tiago está em Santiago de Compostela. Então, isso, imagina, os restos mortais foram encontrados no ano de 813. Em 813, as pessoas, quando o rei Afonso II disse que realmente eram os restos mortais do apóstolo, né, validou, as pessoas começaram a se dirigir para Compostela para
ver os restos mortais do apóstolo. Então começou o caminho primitivo, que foi o primeiro caminho, ele sai de Oviedo, que são Astúrias, até Compostela. Depois a gente tem o caminho francês, que é o mais percorrido, ele sai da fronteira com a França até Santiago de Compostela. Depois nós temos caminho português, tem o Via de la Plata, tem o caminho do norte, né? Tem caminho de inverno, são várias rotas pela Espanha, mas tem gente que começa, por exemplo, na França, né? Sai de Paris e vai até Compostela, sai de Lourdes, alguns. Uma vez eu estava em Bruxelas e vi o símbolo do Caminho de Santiago. Por quê? Porque tem rota que sai de Bruxelas e vai até lá. Então, isso tudo é por quê? Porque o movimento de pessoas, de peregrinos que iam da sua própria casa para se dirigir até Compostela para encontrar o resto. Impressionante, né? E agora a associação está com uma exposição acontecendo aqui em Porto Alegre. Hoje, infelizmente, é o último dia, mas nos conta como é que foi a exposição. A exposição foi fantástica, são exposições, palestras. A Junta da Galícia, o turismo da Junta da Galícia, trouxe para Porto Alegre, porque foi um trabalho junto com a associação, onde a gente podia mostrar um pouco mais do caminho, né, para o público aqui do Rio Grande do Sul. Que legal, a gente tem um vídeo, né, produção? Acho que a gente pode botar na tela para mostrar do dia do lançamento do evento, da exposição. Que lindas fotos. Essas imagens foram feitas pela Edith Auler, da Evidência Press. Comenta para a gente, por favor, Adri, então, o que a gente vê na tela. Essas fotos são de vários caminhos. Ali tem foto do caminho primitivo, do caminho francês, do caminho português, de Santiago de Compostela. Tem fotos do caminho de Finisterre e Muxia, que é um caminho que se faz saindo de Santiago até a Costa da Morte, né, que a gente chama na Galícia. Tem fotos caminho mozárabe. São vários caminhos que eles pegaram a exposição e criaram para que o peregrino ou o futuro peregrino consiga imaginar um pouco de tudo que ele vai encontrar lá, né? O caminho português aqui, caminho inglês, que é um caminho mais curto, ele é todo dentro da Galícia, né? E ali mas dá uma ideia fantástica mesmo, são fantásticas. Muito legal, parabéns. Eu tenho mais uma curiosidade aqui, porque eu sou curiosa mesmo, né? Se a gente fosse dividir hoje em percentuais, as pessoas fazem mais o caminho a pé, de moto, de bicicleta, de carro. Como tu vê isso? Primeiro lugar a pé, tá? Depois de bicicleta. Porque cada peregrino, quando vai para o Caminho de Santiago, ele recebe uma credencial, que a gente chama o passaporte peregrino. E ali ele vai carimbando ao longo do seu caminho. Então, cada pousada, igreja, restaurante que ele vai, ele carimba, né, um selo, e vai mostrando. Então, ali tem opções assim, ó, tu pode fazer o caminho, que tem validade para eles, né, para a Catedral de Santiago, a pé, bicicleta, a cavalo e de barco. Porque a pessoa fica agora de barco, sim, porque tem pela norte da Galícia existem paradas de quem faz de barco. Em determinados portos podem carimbar a sua credencial. Aí chega na parte de Corunha ou Ferrol, que tem porto, e depois caminha até Compostela. E normalmente quem faz esse caminho a pé, claro, cada um tem o seu tempo, né? Seu tempo. Mas o que é o tempo médio? Tudo depende de quantos quilômetros tu vai querer caminhar. Porque, por exemplo, o caminho francês, se tu fizer ele completo, né, o mais tradicional, são 890 quilômetros. Mas se tu quiser fazer só 300, 200, tu pode fazer. Entende? Para te receber o certificado, que é a Compostela, tem que fazer pelo menos 100 quilômetros a pé ou 200 quilômetros de bicicleta. Tu foste de carro, né, Sofia? Eu estava falando com a Adriana. A Adriana nos conhece a minha família há muito tempo, e daí a gente estava fazendo a brincadeira. Sempre desejamos fazer o caminho de Compostela, mas a gente só conseguiu fazer de carro para chegar até Santiago. Ainda não fizemos a caminhada completa, mas faremos algum dia. Sabe, Sofia, que eu acho que é válido. Eu acho assim, eu não sou daquela que tem assim, tem que fazer assim. Eu acho que o caminho é uma oportunidade que as pessoas se dão de viver sem regras, sabe? De poder. Então, fazer de carro, tu visitar cada monumento que tem no caminho, toda a parte medieval do caminho. O caminho tem monumentos templários, tem história de templários, tem, por exemplo, os reis católicos de Espanha, Isabel e Fernando. Isabel fez um trecho do Caminho de Santiago.
Então ele tem uma história riquíssima, ele mudou muito da Espanha, né? Então, de carro mesmo, vale a pena fazer. E falando de Espanha, a gente tem... Bom, eu sou muito suspeita para falar, né? Tô até de camiseta de Madrid hoje, porque se eu ficar falando de Espanha, tanto que a gente até passou do tempo do nosso intervalo, mas a gente tem que contar uma coisa pro pessoal. Eu quero contar que a Sofia é uma formiga. Sabe, a gente estava falando sobre doces espanhóis. E a minha família, por ser espanhola, a gente sempre teve muita proximidade. E o meu doce favorito da Espanha é turrón espanhol, que na verdade é uma massinha de amêndoas e etc., que a mais antiga do mundo fica em Madrid, a Vinces, de 1775. É uma loja feita por uma família que hoje virou uma grande rede, né? Mas eles fazem turrons de uma forma incrível. A gente teve a oportunidade, sempre que eu vou a Madrid, a gente passa lá, tem sabores de todos os tipos. E a comida mais tradicional espanhola para café da manhã, além de pão com tomate, é churros com chocolate. E essa, aí tem uma foto minha comendo churros com chocolate na Gran Via. Mas assim, sabe o que aconteceu hoje, Amanda? Doce Mundo de Elizabeth sabia disso. Claro que sabia. E eles sabem de tudo. Não, é impressionante. E eles nos mandaram brigadeiros de churros. Assim, ó, não tem explicação. Adri, por favor, senta-se em casa. Olha aí, peguei antes da convidada. A gente ama Doce Mundo de Elizabeth aqui. E eles sempre são muito delicados, pensando em todos os detalhes, inclusive para o seu evento ou para o seu momento em casa, caso você queira. Chama aí Doce Mundo de Elizabeth. Deixa ela comer enquanto eu sigo falando aqui. Sorte de vocês que a televisão não tem fragrância, porque senão vocês iam estar, ó, sentindo esse cheirinho maravilhoso. Nossa, bom, Sofia? Muito bom. Maravilhoso, como sempre, Doce Mundo de Elizabeth. É isso aí, nossos parceiros aqui do Rota Livre. Já pode seguir lá também. Bom, vamos chamar nosso outro intervalo e contar para vocês que quem volta com a gente é Viajando pelo Vinho. Eles vão trazer dicas de gastronomia e enologia lá na Espanha. Fiquem aí que a gente já volta. Tem coisa melhor do que falar de vinho e viajar pelos sabores do mundo? Hoje, o Viajando pelo Vinho faz uma parada na Espanha, um país que muita gente associa logo a paella, ao flamenco, às tapas, mas a verdade é que a Espanha é uma potência no mundo do vinho, cheia de história, tradição e com uma variedade de estilos que surpreende. E o melhor, sempre com aquele toque de personalidade que só os espanhóis têm. Para começar, sabia que a Espanha é o país com maior área plantada de vinhedos do mundo? Eles têm mais terras dedicadas à uva que qualquer outro país. Mesmo assim, produzem menos volume que França e Itália. Por quê? Por causa do clima seco e dos solos pobres, o que faz com que a produção por hectare seja menor, mas com uvas concentradas, super concentradas em sabor. Outra curiosidade, a tradição vinícola por lá vem de muito longe, são mais de 2000 anos de história com o vinho. Tem vestígios de produção de vinho na Espanha desde antes dos romanos. Falando de uva, a Tempranillo é a grande estrela da Espanha, principalmente na região de Rioja, no norte do país. Os vinhos de lá são conhecidos pela elegância, boa acidez e aquele toque de madeira, resultado do envelhecimento em barricas de carvalho. E sabe como eles classificam os vinhos por lá? Pelo tempo de envelhecimento, antes de chegar ao mercado. Criança, pelo menos 2 anos de envelhecimento, sendo um em barrica. O reserva, no mínimo 3 anos, com pelo menos um deles em barrica. O Gran Reserva tem 5 anos ou mais, com pelo menos 2 em madeira e o restante na garrafa. Esse cuidado com o tempo faz os vinhos espanhóis ganharem complexidade, com aromas de baunilha, coco, frutas secas, especiarias, tudo isso naturalmente, por causa da madeira e do tempo. Mas a Espanha vai muito além de Rioja. Tem a Ribera del Duero, também focada na Tempranillo, só que com vinhos mais encorpados, com taninos mais firmes, perfeitos para quem gosta de um vinho mais potente. Tem o Priorat, na Catalunha, uma região de microprodução com vinhos super intensos, com solo de xisto e feitos principalmente com as uvas de Garnacha e Cariñena. E se você gosta de espumante, já ouviu falar nos cavas? Eles são os espumantes espanhóis feitos pelo mesmo método do champanhe, com a segunda fermentação na garrafa, e oferecem um ótimo custo-benefício. Agora, se a ideia for um vinho branco, bem aromático e fresco, a dica é o Albarinho, lá da Galícia, região norte da Espanha. Perfeito para acompanhar frutos do mar, com notas cítricas, florais e uma acidez super viva. E para quem gosta de fortificados, tem o Jerez. Lá os vinhos passam por um processo chamado de sistema de criadeiras e soleiras, que mistura safras diferentes ao longo dos anos, criando vinhos com camadas de sabores incríveis. O mais interessante, eles vão de estilos ultra secos como o fino, até os mais doces e concentrados como o Pedro Ximénez, que parece uma sobremesa líquida, super encorpado e cheio de notas de frutas secas. E sabe aquela festa famosa chamada La Tomatina?
Ela acontece na pequena cidade de Buñol, na região de Valência, e é conhecida pela grande e divertida guerra de tomates. Mas o vinho tem um papel importante nessa celebração. Antes e depois da Batalha de Tomates, as pessoas se reúnem para comer, beber e brindar juntas, e o vinho local sempre presente nessas confraternizações. Os vinhos típicos da região são geralmente frescos, leves e refrescantes, perfeitos para acompanhar as refeições e renovar as energias durante a festa. Mais do que uma bebida, o vinho representa a essência da convivência, da alegria e da cultura gastronômica espanhola, fortalecendo os laços entre amigos e visitantes e tornando a experiência de La Tomatina ainda mais especial e memorável. E falando em reconhecimento, a Espanha é lar de alguns dos vinhos mais premiados do mundo. Regiões como Ribera del Duero e Priorat frequentemente aparecem em listas dos melhores vinhos globais, disputando espaço com ícones da França, Itália e Estados Unidos. Algumas safras espanholas alcançaram pontuações altíssimas de críticos renomados como Robert Parker, colocando o país no topo das referências internacionais de qualidade. Isso mostra como a combinação de terroirs diversos, uvas autóctones e a tradição aliada à modernidade fazem da Espanha uma potência mundial no universo do vinho. Ou seja, falar de vinho espanhol é falar de tradição, sabor marcante e autenticidade na taça. Tem vinho leve, encorpado, espumante, fortificado, branco, tinto, doce e seco. Tem opções para todos os gostos e ocasiões. Então, na próxima vez que for escolher um vinho, experimenta um rótulo da Espanha. Tenho certeza que vai te surpreender de forma muito positiva. E para fechar o episódio de hoje, fique agora com algumas fotos de um passeio por Madrid, com seus cenários históricos, boa gastronomia e, claro, ótimos vinhos. Saúde e até o próximo Viajando pelo Vinho. Muito obrigada, Melitza Tatazzi, pelas dicas maravilhosas sempre. Vinhos espanhóis não tem dúvida que são maravilhosos, assim como a gastronomia, né? E voltamos com a nossa querida Adriana Reis. Adri, nos conta mais sobre caminhos espirituais e todo esse contexto, né? Que também o Caminho de Santiago tem, mas existem outros pelo mundo. Nos conta um pouquinho da tua experiência. Sim, a gente hoje é uma tendência, né? Caminho, seja religioso ou espiritual, porque eu considero que são momentos aonde tu te prioriza, sabe? Não é uma viagem aonde tu tá indo com um grupo, são momentos teus naquela viagem. Que é o que hoje na correria do dia a dia, o que mais a gente precisa é se encontrar um pouco, né? É se permitir um tempo onde a gente possa usufruir de uma viagem para ter um momento só seu. Então, trabalhar essa parte da espiritualidade ou do religioso é muito bom, muito fantástico. E hoje, pelo mundo, assim, quais são os destinos mais procurados? Bom, Compostela é disparado, né? E depois a gente também tem muitos roteiros para o lado da Itália, né? O lado de São Francisco de Assis, tem um caminho de São Benedetto, né? De São Bento, tem muitos. E como Compostela ele também pega uma gama grande, porque de vários lugares da Europa tu pode começar o caminho, ele ainda é o principal. Mas aqui no Brasil também a gente tem, né? Que legal. A gente tem o Caminho da Fé em São Paulo e Minas Gerais. Nós temos aqui no Sul um caminho que está desenvolvendo muito, que é o Caminho de Caravaggio, né? Que é dedicado a Nossa Senhora de Caravaggio, que uma das coisas que a gente nota, por exemplo, aqui em Caravaggio, em Farroupilha, é o maior santuário de Caravaggio do mundo, maior do que o próprio na Itália, né? Pela devoção da nossa colonização italiana aqui. Então, esses caminhos todos, depois tem outros caminhos aqui no Brasil, onde estão crescendo cada vez mais esse maneira de turismo, não só religioso, mas como eu disse, né, um tempo para si, para trabalhar a fé, principalmente. Pois é, o nosso primeiro episódio do Rota Livre, a gente entrevistou uma maratonista e que viaja fazendo maratonas, né? Que é a Mari. E hoje em dia o turismo esportivo ele está crescendo absurdamente, assim como esses que as pessoas estão fazendo um bem para elas mesmas, né? Não focado em pontos turísticos, etc. É uma grande tendência. O desafio, a superação que a gente tem numa caminhada dessas, porque caminha em torno de 20 a 30 quilômetros por dia, né? Então tu precisa de um preparo, tu precisa de uma dedicação que tu vai fazer para te ter essa experiência, né?
Que legal. A gente tem algumas fotos tuas ali para mostrar no Caminho de Santiago. Nos conta um pouquinho aí, produção. Ó, onde estão Esse eu essas? estava chegando em Assis, foi Que um caminho que eu legal. fiz pela Itália, né, nos Passos de São Francisco de Assis, um caminho incrível também que eu fiz esse ano, né? Foi Show. esse Assis também, que é um caminho muito forte, porque São Francisco de Assis tem todo um envolvimento. Imagina que São Francisco de Assis fez o caminho de Santiago em 1216. Nossa, Então, viu que uma coisa conecta a outra, né? A gente impressionante. faz um trabalho muito bacana disso. Aí é Fátima, que muitas pessoas começam o caminho de Santiago em Portugal. É uma Podem basílica começar linda. em Lisboa, outros começam em Fátima, começam na cidade do Porto, todos direcionando à Catedral de Santiago, Que legal. né, em Compostela. A minha avó era muito devota de Nossa Senhora de Fátima, era Fátima. muito legal o contexto todo, assim, a gente foi na Basílica, era muito bonito também. Que idade tu tinha quando tu fez? Que eu fiz de carro, no caso, na verdade, eu fiz com os meus pais quando a gente morou na Espanha, a gente morou em Sevilha, e eu era pequena, tinha 11 anos de idade, e os meus pais, que já estavam nessa média aí de idade, não vou soltar essa informação tão forte, eles quiseram muito conhecer, e a gente tem família no norte da Espanha, então a gente ia ir de carro de qualquer jeito, poderia passar por Santiago, a gente optou por desviar um pouco a rota. Mas, Adriana, eu ia te perguntar uma outra coisa um pouco diferente. Depois, claro, imaginando que alguém vai para o caminho, compra uma passagem de ida até a Espanha, chega lá, faz o caminho e ela vai ter que comprar uma passagem de volta. Geralmente, imagino que pré-datada, né? E também imagino que é para um período maior do que ela está esperando fazer o caminho. As pessoas geralmente fazem outros pontos turísticos? Como é que funciona? Como a gente sai daqui do Brasil, o que que acontece? Vamos lá. O pessoal que faz da Espanha, o espanhol, quando faz o caminho, ele faz por tramos, por trechos, né? Uhum. Então, por exemplo, ele não tem 30 dias para fazer um caminho, ele faz num ano uma semana, no outro ano uma semana. Eu já legal. conheci casais que estavam há 7 anos fazendo o caminho aos poucos, né? Nossa. Porém, quando por exemplo, nós aqui do Brasil, quando a gente vai fazer o caminho, a passagem é uma coisa mais cara, né? Então, seria o que mais dificultaria para algum peregrino. Uhum. Então, o que que eles fazem? Eles já vão com a passagem para fazer o caminho todo que eles se programaram. E aí sempre se aproveita para viver um pouco, né, da Espanha ou Portugal, Sim. porque o que eu entendo, caminho não é só o ato de caminhar, é tu viver a Espanha, tu viver Portugal. Vamos pegar o caminho francês. A Espanha, que, de novo, sou muito suspeita para falar, mas é um país que tem muita riqueza cultural, a gastronomia. Gastronômica, etílica, tudo, porque é muito gostoso tu tá lá, tu vê os costumes locais. Porque quando tu faz um caminho de Santiago, tu tá passando por vilarejos muito pequenos. Tu não tá em grandes centros, ou um shopping, ou só pontos turísticos. Tu passa por pueblos pequenos, aonde tu vê o costume local. Então, isso dá uma riqueza, uma bagagem, né? E aí tu aprende a gastronomia daqueles pueblos, sabe? Tu vê o vinho sendo produzido, porque o caminho francês, por exemplo, passa pela região de La Rioja. Sim, né? que é linda. Então, é linda. Daí tu vai, depois tem Navarra, La Rioja, Castilla e León, depois a Galícia, né? Então, é uma riqueza, e vai trocando os costumes, sabe? Até a língua, né? Tu vai escutando o sotaque diferente e tudo. Então, esse tempo todo é um aprendizado fantástico que tu vai agregando ao teu caminho, né? Ai, Adriana, muito obrigada pela participação hoje. Obrigada, Assim, gente. com certeza tem muitos episódios. Isso, a gente fala muitas vezes sobre a Espanha aqui no programa. Amém. A Sofia adora. Se depender de mim, com certeza, dá para fazer só Rota Livre sobre a Espanha. Mas, de qualquer Até jeito. sobre isso, né, gente? Já deixamos aqui o recadinho de vocês mandarem pra gente no direct, Instagram, aqui no Poststream, quais são os países que vocês querem que a gente traga aqui o conteúdo para vocês, né? Com certeza, vai ser muito legal ver os detalhes que vocês querem. E, inclusive, a gente também queria deixar aqui o pedido, Adriana, nos conta como é que faz para entrar em contato contigo, para a associação também da Casars. A Casargues tem o site www.acasargues.com.br ou no Instagram também a Casargues Peregrinos. Tem nas redes sociais, tem Facebook, a Casargues, tem Instagram, a Casargues Peregrinos,
e a nossa página está sempre à disposição. Muito obrigada, então, Adriana. Gratidão. Até breve. Muito obrigada. E, pessoal, hoje estreia mais um quadro aqui no Rota Livre com a nossa querida Karine Aglai, que é a mãe Prime, e vai contar sobre a experiência dela andando de bicicleta pelo caminho de Compostela. Meu nome é Karine Aglai Leonhard. Quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, eu tinha 57 anos, tenho fibromialgia, algumas ites por ter sido bancária há muitos anos e asma. E eu optei em fazer o caminho sozinha, exatamente porque podia ter algumas dificuldades no caminho e eu queria fazer no tempo do meu corpo, no meu tempo, de forma introspectiva. Optei pelo mais longo, o caminho francês, né, onde sai de Saint-Jean-Pied-de-Port. Eu simplesmente comprei a passagem e fui. Bom, não façam como eu, tá? É bom ter pelo menos um pouco de preparo, reservando pelo menos um hotel e a bicicleta. Então, o hotel eu consegui um hostel tranquilo lá, mas a bicicleta eu tive um pouco de dificuldade, então eu acabei tendo que trocar de bicicleta em Pamplona, e isso me gerou um custo a mais, mas gratidão, deu tudo certo. Então, como eu falei, eu optei em fazer o caminho sozinha, mas só que o universo tinha outra ideia para mim. Né? Então, no quarto dia, eu encontrei 2 italianos maravilhosos, bicigrinos também como eu, e fizemos o caminho, então, juntos por 8 dias. No finalzinho, eu não aguentei mais o ritmo, que era muito intenso, resolvi me respeitar, e eles chegaram um pouquinho antes de mim. O caminho foi realmente ver um filme da minha vida, e uma coisa que eu queria muito desde a década de 90, quando eu li o livro do Paulo Coelho, e eu tinha me esquecido, né? Mas o universo me fez lembrar e me deu esse presente maravilhoso. Precisa de muita preparação para o caminho? Eu fiz de forma raiz, levando na minha bicicleta, nos meus alforjes, o que era necessário para eu passar os dias. Então, de forma muito minimalista. Mas se você quiser fazer uma coisa mais elaborada, com hotelaria reservada, tendo quem carrega sua mochila, tem agências que fazem lá. Eu não fiz nada disso, inclusive até às vezes durante o final do dia eu tinha dificuldade de encontrar um local para dormir, porque a preferência é de quem caminha e eu não tinha reserva alguma. Eu tinha que ir para outro lugar, porque tem algumas vilas que tem 4, 5 famílias só. Então, às vezes você fica num hostel público, hostel privado, ou até na casa de famílias. E ali é onde você também se alimenta, onde você vai comer a comida que eles te servem, e é uma experiência incrível. A gente senta na mesa todo mundo junto, é muito legal. O caminho é super sinalizado, então não precisa se preocupar com GPS, com alguma coisa, é só seguir as plaquinhas, ele é bem sinalizado, tem essa sinalização aqui, ó, que é a concha, essa aqui, essa. Os peregrinos, eles são totalmente identificados, então é uma questão segura também. A gente usa uma concha, né, amarrada nas nossas mochilas, normalmente, que nos identifica, mas o que mais nos identifica mesmo é o passaporte. No mínimo 2 carimbos por dia no nosso passaporte, para que no final a gente receba o certificado. Cuidado, tá? O que eu posso dizer para vocês? Nem todos os locais que a gente para são locais oficiais para terem o selo, então observem isso também, para não correrem o risco de ficarem sem. São 3 formas que se pode fazer o caminho. Pode se fazer caminhando, né, de bicicleta, como eu fiz, eu sou uma bicigrina, ou a cavalo. Não vi ninguém nesse único. Foram experiências incríveis, eu tive alguns déjà vus no caminho, caminhando na ruína, e eu sempre dizia, e eu estava até gravando isso, eu dizia, eu passo por esses arcos nas ruínas, e muitas vezes eu acho que eu estou atravessando um portal, e eu me senti acontecendo isso. Quando eu atravessei, botei o pezinho, não ouvi mais o barulho das pessoas, era um barulho dos pássaros, e eu vi esse mago. Conversando com ele, ele me convidou para ir na casa dele, que era na outra vila, ele disse, eu não estarei lá, a minha casa está sempre aberta, mas nem todo mundo consegue entrar, mas você conseguirá. E eu fui, realmente entrei, é uma experiência incrível, e me informaram depois um outro local que realmente isso acontece. Então, o que eu posso dizer para vocês que querem fazer o caminho de Santiago? Ele é seguro, ele é barato, ele é tranquilo, não precisa de grandes preparações, claro, não precisa ser como eu também, né? E é um desafio para a gente, né? Se você sonha em fazer o caminho, vá. É uma transformação. Nossa, Karine, que experiência incrível. Parabéns, então, pela essa tua viagem aí para o caminho de Santiago de Compostela. Bom, pessoal, muito obrigada por mais uma vez vocês estarem conosco aqui no Rota Livre. E sexta-feira que vem, né? A gente te espera por aqui. Reprises todos os dias às 16 horas e episódios inéditos todas as sextas-feiras, 20 horas. Até lá!